Fala, rapaz, abobrinhas na área, o podcast do Veganagem. Se você não conhece o Veganagem, a gente está aqui para falar para você que nós somos um canal de YouTube que pode não parecer, mas fala sobre veganismo. Além de um canal de YouTube, nós estamos na Chef TV, que inclusive nesse período de pandemia está com o sinal aberto. Então, se você não tem acesso ao Chef TV, dá uma olhada lá que você na sua operadora para ver se você tem a Chef TV. Se tiver, dá uma olhada na gente lá, porque passamos lá sextas, 10h40. Agora eu tenho os horários hoje, hein? Tem os horários, confirmados os horários hoje. Vai ser anotado, né? No papelzinho. Sexta, claro, meu amigo. Tô me preparando agora, entendeu? Sextas, 10h45, e as reprises são no domingo, à 1 da tarde, quarta, às 4 da tarde, e quinta, às 6h15, beleza? Como você bem sabe, no Veganagem somos paladares. Paladares não, né? Somos. Vou falar paladares porque não tem palavra melhor, né? Mas. Como você sabe, no Veganagem nós somos os paladares diferentes, né? Começando aqui com o Frederico Borges, meu querido amigo que é onívoro. Tudo bem, Fred? Uma boa noite para você que tá aí de noite e um bom dia para quem tá aí de dia. Claro, com certeza. Temos também Renato Rufino, vulgo Kibe. Tudo bem, Kibe? Tudo bem, no dia 48 da quarentena já. Você tá contando? Sim, eu sempre coloco um palitinho aqui na parede. Tipo prisão, né? Você vai marcando, né? Já passou 40 dias de casa, então, pode sair. Agora já passou 40 dias, já tá liberado já. Meu nome é Luiz Felipe Malê, eu sou volacto vegetariano e hoje temos a presença já natural, claro, de nossa diretora suculenta. Já temos, vou falar de novo. E hoje, claro, como você já sabe, em todos os podcasts, temos a presença da nossa produtora suculenta Bianca Cerqueira. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, gente. Diferente do Kibe, eu não tô contando, eu tô perdida no tempo e espaço. Pra mim, todo dia é domingo. Entendi, todo dia é domingo. Os dias são bem iguais mesmo, né? O trono é sempre igual, as folhas caem no final, já dizia, né? Sabe a frase. Hoje. Fala lá que você gosta do Fred. Do que? De Sandy Júnior? Exatamente. Eu gosto, mas ele colocou uma euforia. Ele colocou uma euforia no comentário que não houve, entendeu? Houve um certo levantamento aí. Agora você tá de vergonhinha. Jamais, cara, jamais. Hoje temos a presença de uma convidada especial, tal qual foi Adriano Soledade no nosso terceiro episódio, que se você não ouviu, está também aqui no seu stream preferido, tá bom? Hoje temos a participação de Lívia Bochenstein. Falei certo, Lívia? Falou certo, é um milagre. Um milagre, olha só. É um milagre, é muito difícil falarem certo. Como é que você tá, Lívia? Tudo bem nessa quarentena, nessa pandemia? Olá, pessoas. Estou muito bem. É um dia após o outro, né? Hoje eu tô muito bem. Amanhã eu posso não estar. Ou posso estar também. É isso. É a grande graça da quarentena, é a gente descobrir como é que tá o nosso mood quando a gente abre o olho. Todos os dias é uma surpresa diferente. É uma roleta russa diária. Roleta russa diária, com certeza. Basicamente. E hoje, a gente, na verdade, a gente criou o podcast para falar sobre veganismo, né? Pra gente abrir um pouco os temas que a gente não consegue abrir no YouTube. Mas as condições, né, do planeta, né, na atual situação, fizeram com que a gente abrisse o nosso leque para outros temas, e é por isso que Lívia está aqui, porque hoje a gente vai debater aqui um pouco os parâmetros de consumo, de cultura e de comunicação nesses tempos de quarentena. Então, Lívia, eu queria que você desse um rápido currículo de quem você é e se apresentasse para o nosso público, por favor. Então, gente, eu sou publicitária formada pela PUC, sou mestre também pela PUC e doutoranda também pela PUC, veja só. Eu faço doutorado em comunicação, na área de comunicação e consumo, comunicação e representação. Lá eu pesquiso animais e publicidade. Além disso, eu sou pesquisadora do Laboratório de Antropologia do Consumo.
e faço pesquisas também de mercado e também atuo com planejamento de comunicação. Dou aula, sou professora do IE de Rio, no curso de Branding, e é isso, a gente vai falar sobre basicamente tudo que existe no mundo, que é cultura, comunicação e pandemia, né, em tempos atuais. Pois é. Uhum. A cultura e a comunicação sempre tiveram aí, a pandemia é um ingrediente novo, né? Nessa loucura Pra toda aí. gente é. Lá pros coreanos, pros taiwaneses, lá eles têm uma a cada 5 anos, praticamente. Olha só. Epidemia, né, no É, caso lá. Lívia, falando epidemia, sério, né? eu vou aproveitar que você falou disso aí dos coreanos e tudo mais. Você já tem estudos na tua área, né, publicidade, falando sobre esses movimentos, esses processos de pandemia e tudo? Já tem produções acadêmicas nesse sentido? Tem um ditado, né? Publish or perish, né? Publique ou apodreça. Então, tem umas 2 semanas que eu recebi uma chamada de trabalho sobre comunicação e Covid-19. Eu falei, meu Deus do céu, o fenômeno está acontecendo e o teórico de comunicação já está querendo publicações a respeito. Vamos esperar terminar? Porque tudo que a gente tem agora, assim, tem uma coisa que é muito importante quando a gente trabalha com teoria, principalmente na área acadêmica, de comunicação e cultura, é que você precisa de um certo distanciamento, né, para poder olhar para os fenômenos. Tanto que, por exemplo, os reportes de consumo que acontecem, eles acontecem com 1 semana, 2 semanas, até um mês, né, desde o acontecimento de um determinado fenômeno. Teve uma semana, 38 reportes numa semana, porque demorou um pouco para as coisas baterem aqui no Brasil. Quando elas bateram, vieram reportes de todos os cantos do mundo, falando de situações em diversos países, né, do Covid em diversos países, previsões do Covid no Brasil, baseado em outros países, o que estava sendo feito no Brasil, o que poderia acontecer no Brasil, e a gente não tinha esse distanciamento. Então, toda semana as coisas mudam um pouco. A gente já tem alguns fenômenos que já estão bem demarcados, né, na área da comunicação, que é a questão da empatia e do cuidado com o outro, né? Isso a gente já tem bastante demarcado, né? Que as marcas que não, de fato, fizerem coisas que ofereçam compaixão, empatia, acolhimento às suas comunidades, elas vão ficar no meio do caminho. Mas a gente, ao mesmo tempo, não tem um distanciamento necessário para fazer produções acadêmicas sólidas sobre a observação da cultura. A gente tem esses reportes, né? A gente tem pequenos comentários a fazer sobre as coisas. Também acho que muita coisa produzida do lado de fora, quando não vem pra cá, a gente tem uma outra realidade, né? Eu acho que tem algumas coisas que são parecidas, mas no final, acho que o Brasil... O brasileiro, primeira coisa, ele faz piada sobre tudo. É Quem não verdade. ficou com a Cardi B 2 semanas aí na cabeça, cantando, Nossa. antes de ter a música, né? Porque É o brasileiro verdade. faz piada sobre tudo. Coronavírus. Aí canta bactéria do Marcelinho, mas a bactéria do Marcelinho já é uma coisa mais recente, né? Já é quarentena. Bactéria! Já compartilha altos memes, né? O vírus, tinha uma matéria de algum grande jornal falando o vírus vai impedir que grandes aglomerações aconteçam, portanto, ao fazer um grande evento, apenas Covid-19 pessoas, né? Acho que ontem, ou anteontem, sei lá, uma marca de cerveja também se apropriou dessa piada para fazer uma peça, um anúncio publicitário, dando uma garfada na nossa influencer, Gabriela Pugliese, que está espalhando aí gripes e perdigotos pelo país. Na Itália foram jogos de futebol, né? Na Itália, na verdade, não, na Europa, né? Teve o jogo Atlanta e dois jogos Valência. da Champions. Atalanta e Valência foram dois jogos da Champions, e o outro não vou lembrar agora. Mas o Atalanta e Valência, na Itália, foi um dos grandes um dos grandes ofensores do corona e tal, enfim. Lívia, você falou uma coisa interessante aí, que brasileiro faz piada com tudo. Você acha que um pouco dessa descrença da população brasileira, obviamente, tirando toda a influência que o governo federal tem em cima disso, você acha que um pouco dessa cultura antropológica do Brasil fez com que a gente demorasse para entender o quão grave realmente é essa pandemia ou não? Cara,
Eu não sei dizer com tanta certeza isso, porque, assim, o brasileiro ele faz piada com tudo e isso é uma forma da gente lidar com as nossas dificuldades, né? De você trazer a dificuldade para dentro da sua situação é você fazer piada, né? A gente faz piada autodepreciativas o tempo inteiro, né? E às vezes até para esconder um medo, né? Está ligado também à questão de insegurança. E o medo, ele, obviamente, ele vem com uma sensação de negação, né? Então você faz piada porque tomara que esse negócio não chegue aqui, porque se chegar a gente está muito ferrado, vai morrer um montão de gente, que é o que está acontecendo. A gente faz piada numa intenção de negar um problema ou de negar o reconhecimento da gravidade desse real problema. Tá rindo, mas é de nervoso. Tá rindo, mas é de nervoso, é justamente isso, né? E assim, claro que a gente teve no governo atual, né, no governo federal atual, a gente teve alguns jornalistas levantando uma série de cortes em agências reguladoras que poderiam ter evitado a disseminação do vírus tal qual está sendo, porque você não teve em momento algum, a gente teve 3 meses para até o negócio acontecer aqui, mas durante esses 3 meses, durante os meses de janeiro e fevereiro, por exemplo, a gente não teve barreira sanitária, a gente não teve medição de temperatura. Tivemos um carnaval, né? A gente teve um carnaval normal, gente. O ano só começou pra gente literalmente depois do carnaval. O mundo inteiro explodindo em Covid. E aí entramos em quarentena. Inclusive, que conste, no carnaval haviam várias fantasias de Covid. Pois é. Tem até uma... Não, eu olhava aquilo e pensava assim, cara, isso é de um mau gosto absurdo, mas tudo bem. Tinha um sumo pra brincar, né? Cedo demais. E eu tenho até aquela piada, né? A gente cantou Dorime e se vestiu de padre o carnaval inteiro, e aí Deus mandou o Covid pro brasileiro, né? Logo depois do carnaval, de tanto Dorime que rolou. É verdade. Só via gente vestida de ratinho capa no carnaval. É verdade. Eu acho que foi a fantasia que eu mais vi. Eu acho que se a gente falar mais um pouco, a gente tá tranquilo, deixa o Covid levar o Brasil. Meu Deus do céu, o brasileiro não tem limite nenhum. Nada. Não tem, religião, é doença. Foda-se, não tem. O brasileiro, ele não vai só rir na cara do perigo, como ele vai cuspir na cara do perigo e vai perguntar, e daí? Que nem o nosso presidente fez. Exatamente. Exato. Né? O brasileiro, ele é a conduta de risco, né? Tem um termo da sociologia que a gente usa chamado conduta de risco. O que é a conduta de risco? Ela é o fato de fazer determinados atos para se expor ao risco, e em troca disso você se sente mais vivo. Por exemplo, pular de bungee jump. Né? Jovens fazem muito isso. A juventude aí que pulsa, respirando adrenalina, fala muito de condutas de risco, né? Usa muita droga, pula de bungee jump, alta velocidade e tal. E o brasileiro, ele é a conduta de risco purinha, né? A gente tem tanta desgraça no nosso dia a dia, o tempo inteiro, que a gente se expõe aos mais diversos riscos para se sentir vivo e alegre todos os dias. Eu também falo que a conduta de risco do idoso atualmente é ir ao supermercado sem máscara. Mas é uma realidade mesmo. Mas é uma, né? É uma realidade mesmo, porque a última vez que eu saí na rua, tava real o walking velho só. E o walking velho. Tava real, assim, tipo, nos bares e tal. Tem 2 bares perto do mercado, assim, os bares só lotados de velho. Eu fiquei assim, caramba, cara, por quê? Fica em casa, sabe? Eu passei de carro ontem pela Glória e, assim, bar aberto, as pessoas lá de fora e tudo velho. Normal. A gente falou de Cardi B aqui e tal, da coisa da música, e isso puxa aqui para a pergunta que eu ia te fazer, Lívia. O que você acha que vai acontecer com o consumo de cultura sem os teatros e cinemas e shows? Enfim, você acha que isso, nesse momento e mais para frente, pode ter algum impacto direto nesse tipo de coisa? Cara, eu não sei se vocês viram uma parada que rolou do Travis Scott, aquele rapper americano. Não vi. Também não vi, não. Agora, peraí, que fugiu o nome do jogo. Naquele jogo que todo mundo joga. O Death Stranding, não é? Ou não? Não. League of Legends? Não. Peraí. Fortnite. Puta, eu vi essa porra no Fortnite. Isso, eu vi essa merda em algum lugar. É verdade. Fortnite. Então, o Travis Scott, ele fez um show no meio do Fortnite, né? Que é um jogo aí gigantesco que os jovens adoram. Uhum.
E aí ele fez um show, assim, teve um show do Travis Scott gigantesco pulando nas pessoas, e as pessoas voavam, os personagens voavam. Um evento dentro do show mesmo, não é aquela coisa meio início dos anos 2000 que falaram que ia dar certo e super deu errado, que era fazer propaganda dentro de jogo. Sim, sim. Não, Aham. aqui não é botar um anúncio da Coca-Cola numa parede zoada de CS, sabe? É de fato ter um personagem gigante interagindo com os personagens do jogo, né, com os avatares, produzindo impactos dentro do ambiente de jogo, né? Ele pisava, os personagens voavam, ele se explodia em luz, os personagens voavam, aí voltava todo mundo para ver o show, ficava o pessoal lá com os bracinhos pro alto, meio dando a entender que estava todo mundo dançando. Eu acho assim, como tudo, como, aliás, boa parte do que a gente conhece como mundo hoje, a área de cultura, né? Lembrando que cultura a gente costuma falar como tudo aquilo que a gente põe no caderno 2 do jornal, que é cinema, música, biriba, dança, toda e qualquer exposição, toda e qualquer manifestação que não seja hard news, né? Que não seja factual no sentido jornalístico, de alguém se acidentou, não seja esporte, não seja política, tudo isso que não cabe nessas caixinhas do caderno 1, nem no caderno de esporte, nem no classificados, vai parar no caderno 2, né? E é uma referência aí ao famigerado jornal de papel, que eu não sei se o pessoal vai ter idade já para lembrar do jornal de papel, mas Existiu tinha um dia, isso, né? né? Existiu. Então, e aí no jornal você tem lá essa parte do caderno 2, que a gente chama de caderno cultural, e tudo que a gente não inclui nas caixinhas de esporte, política, factual e classificados, a gente joga lá nesse caderno 2. Então ele inclui cinema, artes, dança, exposições interativas, música, shows e outros tipos de evento, feirinhas, enfim. Como tudo, né, ou como muita coisa, o formato de cultura, de consumo de cultura como a gente conhece, ele também vai mudar um pouco, pelo menos durante algum tempo. E essas mudanças que a gente vai ter durante algum tempo, claro que daqui a algum tempo a gente vai retornar, entre aspas, à normalidade, mas essas mudanças elas vão ficar como cicatrizes, né, no processo de consumo de cultura. A gente vai ter aberto uma porta, uma saída de emergência, uma via alternativa que a gente não tinha antes para esse consumo de cultura. A gente vai ter que inventar novos formatos. E a gente está tendo que inventar novos formatos neste momento, porque as pessoas, né, os produtores culturais, os cantores, as cantoras, as bandas, o pessoal de teatro, atores, museus, se essa galera não for lembrada agora, né, quando é que eles vão ser lembrados? A gente está falando de cultura fora de casa, mas a cultura dentro de casa, né, tudo que é empresa de ficar em casa, nunca esteve tão importante e tão valorizado quanto está sendo agora. E para o povo que fala que cultura não serve para nada, meu amigo, se eu cortar a sua internet e deixar você vendo o Globo News o dia inteiro, o que acontece com você? Né? Você surta. Sem dúvida. Você surta. Minha internet hoje deu uma gagueada durante 1 hora, eu tava desesperada aqui. Gente, o que eu vou fazer sozinha num apartamento, sem internet, só com Globo, eu ia ficar maluca aqui. Eu ia pra rua. Você vai surtar, sabe? Se for o dia inteiro, um noticiário na sua cabeça, panelaço rolando. Imagina se a sua vida se transforma numa transmissão eterna da TV Câmara, né? Que é só política, ou só factual. Morte lenta e horrível. Morte lenta e horrível, dolorosa. Nessa pegada aí do show do Travis Scott e tal, tá surgindo uma coisa agora, que são as lives pagas, né? Uhum. E aí no primeiro momento que eu tive esse contato com uma live paga, isso me assustou um pouco. Eu falei, pô, não sei se tem muito a ver uma live paga e tal. Só que, cara, se você pensar nisso em longo prazo, né? Se você tiver uma pandemia que se estende aí, por exemplo, até o ano que vem, o mercado cultural ele não aguenta, ele não tem lastro financeiro, né, para aguentar um ano parado. Então essa ideia da live paga, ela começou a ser um pouco mais palatável na minha cabeça depois que eu vi isso. Até porque quando você tá olhando para esse lado, a gente costuma pensar só, tipo, nas pessoas famosas, né? Tipo, no cantor, ou na atriz, ou no ator. A gente esquece, mano, que a camareira de teatro não tá trabalhando. A gente tem toda uma rede que
Contra a E regra, né? depende disso, Sim. contra a regra. Você tem, tipo assim, uma rede absurda de gente que tá atrelada a isso, que tá parada e vai continuar em sei lá quanto tempo. É muito E doido. isso quando você pensa no caso aí, como eu do exemplo dos teatros, dos cinemas, né? Tem a galera que faz a produção, né? Que depende de Sim, casa de eventos. O show, evento essas coisas, acabou, tipo, parou, não vai festa. sair mais. Não tem previsão de volta, né? Não tem nem É, estrutura. imagina, tipo, circo voador, como é que tá agora, sabe? Como é que a galera tá conseguindo ali tentar sobreviver, né? Tipo, tava vendo até de galera independente, a Mutim 302, que reabriu o Live de Isabel também, tipo, como é que a galera vai? Eu vi agora que, tipo, a Audio Rebel tinha feito uma vaquinha também, justamente porque não sabe como é que se sustenta, por quanto tempo e como nesse A período, Fundição né? Progresso tá com voucher, né? Pro E ano que caso vem. você não mora no Rio de Janeiro, você fique sabendo que todos esses lugares que o Kib falou são lugares que os jovens vão pra ouvir música triste e se drogar, tá? Só pra deixar todo mundo na mesma página. Que ambiente de É Total, música é ambiente de verdade. droga. total. Isso aí é Mesmo Tem uma. sempre que lembrar essa velha máxima. Eu acho isso um equívoco. Eu não consigo contra-argumentar essa frase. Incrível, não Tem dá. como, cara. Não tem como. Não dá, não. É Não um tem. axioma. Toda essa indústria de produtos que são periódicos, assim, tipo, sei lá, o iPhone 6, 7, 8 sempre lança anualmente, pá, não sei o quê. Eu acho que vai rolar uma mudança na forma que a gente consome isso, até porque, muitas pessoas não têm dinheiro, né? E não tem mais uma procura tão grande assim. Tipo, pra que você vai precisar de um celular tão absurdo se você não tá na rua, né? Se você não vai tirar fotos, se você não precisa, sabe? Então, assim, o que acontece com toda essa lógica de consumo, às vezes semestral, que a gente tem, de produtos que poderiam durar muito mais, assim? Já tem alguma coisa? Você já recebeu algo nesse sentido? Essa galera tá preocupada? O que acontece? Então, primeiro, eu tenho uma pergunta para fazer, assim, para todos vocês. Vocês consideram o consumo de celular e esses gadgets, assim, algo supérfluo? Ah, Eu diria não. eu acho assim, a necessidade de troca anual ou semestral, sim. Que eu acho que nenhum celular fica obsoleto com um ano, assim, sei lá, se você tem o topo da Steve Jobs geração. vai desculpa você. Lá no túmulo dele, coitado. Deus do céu. Mas eu acho que esse consumo é um pouco excessivo, assim. Mas tirando isso, eu acho que não, porque hoje a gente está conectado, né? A gente produz conteúdo, tira uma foto, conversa com alguma pessoa, né? Hoje a nossa relação com a tecnologia é menos como um supérfluo e mais como uma necessidade, eu acredito, né? Entendi. Então, cara, de celulares, eu realmente confesso que não recebi nada, né, em relação a esses gadgets, mas tem alguns outros tipos de bens de consumo. Por exemplo, tem algumas notícias sobre lojas, marcas de luxo, tipo Louis Vuitton, né, altíssimo luxo, que estão batendo recordes de venda no primeiro dia que elas abrem suas portas das suas lojas em locais que estavam com lockdown, quarentena, isolamento social, que seja. E aí eu me peguei pensando durante uma semana, né, a respeito desse tipo de compra, que tipo de pessoa faz do grande programa dela de primeiro dia de liberdade uma ida até uma loja de altíssimo luxo, como a Louis Vuitton, para comprar uma bolsa. Você tem que se colocar no pé, nos sapatos, na pele, na vida dessa pessoa. E pensar que o que ela está comprando, né, apesar de ser uma bolsa ali de $20 mil, $25 mil, para ela é um troco do lanche. Então já tem que ser uma pessoa muito rica. Eu tinha visto alguma coisa, desculpa te cortar, Tranquilo. que a pessoa, ela tá comprando a bolsa, mas não é a bolsa, né? Ela tá comprando a marca. Eu vi, foi na China, que durante a quarentena, a compra em lojas de marca, óbvio, né, por online, cresceu muito, porque as pessoas queriam ostentar para dizer que estava tudo bem, que aquilo não estava afetando elas. Tinha visto isso em algum lugar. Desculpa A aí gente cortar, foi falou mal. isso a gente falou isso na live que a Foi, gente não fez foi? no Instagram com a Rafa. É Que era, verdade, que era foi bem isso. isso. Era bem nessa pegada que a Lívia tá falando É, do que as pessoas estavam querendo comunicar, né? Quando elas saíam da quarentena, né? Quando o Wuhan reabriu, né?
do isolamento, e eles viram uma alta absurda nas lojas de alto valor, assim, nessas lojas caríssimas e tal. Enquanto que nas lojas de departamento a coisa foi normal, né? Óbvio que teve venda e tal, mas não foi esse absurdo igual foi nas lojas desses tickets gigantescos. Tem alguns fatores que a gente tem que considerar aí. A primeira coisa, né? Se a pessoa é ultra rica, ela vai comprar aquilo ali como quem compra um outro tipo de... uma outra bolsa que esteja dentro do orçamento dela. E aí eu conversei aqui longamente, num longo debate com o meu cônjuge, o senhor Vitor, se isso seria uma espécie de dedo do meio para supressão ou para limitação da liberdade dessas pessoas que estão acostumadas a serem 100% livres, afinal elas têm todo o dinheiro do mundo e nada poderá detê-las. Se seria uma espécie de dedo do meio, por exemplo, tá vendo aqui, Covid, tá vendo? Você me deixou preso aqui um tempão, aqui, agora eu posso comprar minha bolsa. Ou se seria, como ele mesmo apontou, uma espécie de autoindulgência, né? Fiquei um tempão preso dentro de casa e agora eu vou me dar um agradinho. Vou me dar um agradinho que é essa bolsa aqui de 20, 25 mil dólares. O que em reais dá aproximadamente um apartamento na Vieira Solto. E tem essas duas análises, né? E tem um outro fator, principalmente do mercado de luxo, que não está presente na loja de departamento, nos bens normais, né, que a gente chama, que é o fator durabilidade. As peças de luxo, elas têm a pretensão de serem eternas. Então, depois que você passa por um momento de pânico, por um momento de, meu Deus, está todo mundo morrendo, e você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, você talvez queira uma peça sim para te acompanhar para o resto da sua vida, porque você não sabe qual é o dia de amanhã. E aí a gente tem mais outra divisão, que é das pessoas, né, das culturas. Como é que as culturas vão se apresentar depois que o Covid finalmente permitir que a gente abra nossas portas? A gente vai ficar com um perfil mais comedido de tem que juntar dinheiro porque pode vir uma pandemia daqui a 5 anos, como acontece na Coreia. Ou, cara, só se vive uma vez, dane-se o mundo, vou comprar a bolsa que eu quero mesmo, vou parcelar em 1 milhão de vezes, vou comprar o carro que eu quero. Quer saber esse negócio de aquecimento global? A gente não sabe o dia de amanhã, vai chegar outra pandemia aí, vou comprar de carro, vou usar um carro a diesel que gasta 4 litros de gasolina por quilômetro. E é isso aí. A gente não sabe como é que as culturas vão se comportar, né? A gente tem diferenças individuais dentro das culturas, depende do seu nível de educação financeira, depende da sua classe social, do seu background profissional e tal. E, Lívia, acho que também vai depender do efeito que a Covid vai causar na sociedade, né? Exato, claro. Né? O que acontece hoje, por exemplo, na Alemanha é totalmente diferente do que acontece na Nigéria. Né? Acho que os efeitos serão totalmente diferentes também. E completamente diferente do que acontece no Paraguai, por exemplo, que está aí dando aula de como combater uma pandemia. Então, cada cultura, cada forma, cada especificidade, cada peculiaridade das culturas e a maneira como os seus países, né, e como os países lidaram com a pandemia, lidaram com os mortos, com o atendimento, tudo isso vai influenciar na maneira como a gente vai conhecer o mundo pós-pandemia, né, do Covid-19, porque tem outras vindo por aí. Então, assim, o brasileiro faz piada de tudo? Faz. O brasileiro está levando isso nas coxas para variar? Está. O brasileiro está negando a realidade até que a água bata do bumbumzinho dele? Cara, é só olhar para a Copa, só olhar para as Olimpíadas. Todo mundo achava que os metrôs não iam ficar prontos, mas o governo falava, não, vai ficar pronto sim. Os estádios vão ficar prontos sim. E não ficou. Né? Da mesma forma que a gente E rolou, né? Vai rolar, é o nosso jeito, o brasileiro dá seu jeito. É o jeitinho, né? A gente sempre vai pelo lado da informalidade, a gente dá um jeitinho, cara, não tem como. Poxa, passou do prazo você enviar esse documento. Poxa, mas não tem como, cara, de eu enviar agora. Pô, passou aqui só 2 dias. Que diferença faz? Só vai enviar semana que vem, dá um jeitinho aí pra mim. Então, tudo a gente dá um jeitinho. Só que assim, a gente tá tentando dar um jeitinho com uma parada que não é humana, que não tá regrada por leis ou por favores em nome de uma amizade. A gente está lidando com um vírus que é invisível e que não causa uma sintomatologia, né? Não causa sintomas evidentes, como no caso sei lá, como o caso do sarampo, como no caso da catapora. É uma gripe, né?
É como uma gripe, né? É como uma gripe, só que é uma gripe que, se Fudida. ela dança um pouquinho pra direita, ela te mata. Né? Se ela dança um pouquinho mais pra lá, mais pra cá, ela pode só te deixar de cama sem sentir gosto e cheiro das coisas, ela pode te matar. E o matar ou não está diretamente ligado à capacidade do poder público de gerir as coisas. As culturas, né? Os países, suas culturas, suas peculiaridades e particularidades, elas vão viver o futuro com base no que a gente está fazendo no presente. A gente, eu digo, sociedade civil, governo e também das marcas, das grandes empresas. Se as empresas elas estão ajudando diretamente a nossa sociedade, a gente vai ter um futuro X. Se o governo está ajudando, se está atrapalhando, que eu acho que no caso está atrapalhando, pelo menos no estado do Rio a gente viu que não está tão atrapalhado assim, poderia ser pior. Isso também vai impactar no futuro. Gente, eu não achei que esse dia fosse chegar. Pois é. Quem ia achar que o governo do Rio tava mandando bem, né? Nossa. Socorro. É porque diante do biruliro, né, cara, tudo parece bom demais, né? Nossa. Pois é. Qualquer coisa é razoável, A né? gente tá num limite, né, cara? Caralho, não dá pra aceitar. O que mais que falta, né? Sim, e isso é muito doido, né? Porque é uma percepção muito doida que a gente tem da própria. De como os governos estão levando a pandemia. Tipo, o Witzel, o Dória, essa galera, eles não estão fazendo nada demais. Eles não estão tendo nenhuma atitude que seja fora da curva no sentido de. Extraordinária, né? Estão seguindo a regra do OMS, que deveria ser o mínimo. Tipo, eles não estão sendo outstanding, caralho, os caras estão fazendo. Eles só estão tendo bom senso. E a gente olha pra isso e fala, cara, eles estão mandando bem. Mandando bem não, mas tipo, perto do que a gente tem, caralho, que bom que eles estão fazendo isso, pelo menos. Cara, é um grande absurdo. A gente tá vivendo um absurdo tão gigantesco que o normal parece bom pra gente, cara. Cara, pois é, o pessoal a galera vivia criticando gente de humanas, né? Porque ciências humanas, ela depende muito da interpretação, ela acontece no momento que ela é feita, né? Você não tem como replicar comportamento de bactérias no laboratório. Você não tem como replicar o comportamento de humanos como você tem como replicar o comportamento de bactérias dentro de um laboratório, né? Então, as ciências humanas, elas acontecem no mundo, né? Nas condições mais adversas possíveis. E é isso que faz ser humano, é isso que faz sociedade ser sociedade. Só que aí chega um vírus e o pessoal fica fazendo pontos de vista, né? Olha, eu acho que não vai ser assim. Olha, eu acho que não vai ser assado. Cara, é um vírus. Ele acontece dessa forma. A gente vai descobrir que ele vai agir de outras maneiras, mas a princípio ele age dessa forma, ele passa de uma pessoa para outra dessa forma, ele dura tanto tempo, ele fica tanto tempo no organismo, e é isso, respeita esse mínimo, que é o que a gente pelo menos tem certeza. Outras coisas virão com o tempo. Mas, só que as pessoas estão gerando interpretações, né? Eu acho que não é isso tudo, não. Quem te perguntou? As pessoas estão achando que o vírus foi uma invenção do governo comunista chinês, cara. Pois é. Pra tombar o Bolsonaro. Exatamente. Exatamente. Não dá. Depois dessa perspectiva, gente, você pode viajar, dizer o que quiser desse vírus, né? Sobre esses bens de consumo que são tidos como não necessários, né, ou não duráveis, bens tecnológicos. Cara, às vezes muita gente tem um dinheirinho aí parado, ou não teve nenhum tipo de perturbação no salário, e vai aproveitar esse momento que tá uma desgraça total e absoluta para se fazer, né? A gente viu que, assim, alguns setores tiveram um crescimento bastante grande. São eles: o setor de cuidados com a pele, né? Produtinhos de skincare, máscaras para você fazer em casa, setor de coisas para você fazer dentro de casa, né? Aplicativos de conveniência, entregas, Netflix, a PSN, videogame, outros streamings, né? Todos esses, tudo que for de ficar em casa bombou muito. Ou tudo que for de fazer a sua vida em casa ficar mais prazerosa bombou muito. Tanto que você tem lojas, por exemplo, a Riachuelo, que tem uma divisão de produtos para casa, de edredons, que está só anunciando produtos para casa, né? Roupa de cama, roupa de banho. Então, isso tudo bombou. Mesmo assim... e outra coisa também que bombou muito foi produtos eróticos. Esse bombou a beça. Mas, bombou muito, né? Porque as pessoas estão sem fazer nada em casa e querem se agradar.
aquele agrado que o Freud fala desde o início, que é o agrado primordial. E, assim, às vezes as pessoas têm o dinheiro parado e elas querem se fazer um agrado. Então, cara, passei aqui o ano inteiro com o celular todo travado, todo melequento, tela rachada, dando erro, o aplicativo dando crash toda hora, eu tiro uma foto, tem que apagar 5, porque não cabe mais nada na memória dele, travando e tal. Quer saber? De mó desgraça, eu vou comprar um celular. Dane. Né? E aí você tem uma coisa meio YOLO, né? You only live once. Você só vive uma vez. Que você não quer saber o dia de amanhã. Você quer resolver aquele seu problema porque você já está de saco cheio de viver tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta desgraça nas notícias, e você vai se fazer um agrado para poder fugir um pouco daquilo. Então, assim, não quer dizer que a nossa cultura, os brasileiros, né? Não quer dizer que os brasileiros, no geral, eles estejam poupando loucamente, só gastando com arroz, feijão e macarrão. Não, a gente tem diversas classes sociais, a gente tem diversos grupos sociais que vão lidar com esse dinheiro de forma diferente. Então, às vezes, a pessoa quer... o que é essencial para ela é comprar uma cervejinha e um cigarro naquele dia, porque senão ela não sabe como é que ela vai chegar no dia seguinte. E uma cervejinha e cigarro, lá de acordo com a pirâmide de Maslow, deveriam ser as últimas coisas. Né? Então, a pirâmide de Maslow, para quem não fez faculdade de comunicação, marketing, propaganda, é aquela pirâmide que na base tem as necessidades essenciais e no topo tem as coisas tidas como supérfluas. Mas isso tudo depende do contexto em que você está. Senão você não vai conseguir explicar para as pessoas como que o consumo de produtos eróticos tem um boom no meio de uma quarentena, quando está todo mundo estocando arroz, feijão, farinha e macarrão. Né? Um produto erótico, ele é necessidade básica? Pode ser que sim. Ele é supérfluo? Pode ser que não. Uma coisa interessante que está rolando também agora, né, nesse movimento de pandemia, é que pessoas que não consomem, não fazem compras online, por exemplo, estão migrando para essa modalidade, né, de compra online. E, por exemplo, eu vi um webinar, né, uma videoconferência com um cara do Mercado Livre que falou que em um mês de confinamento social tiveram 1.700.000 novos usuários no Mercado Livre, com 25% de resistência dentro da plataforma. Então, isso está criando uma nova... Não é como se fosse uma nova geração, né? Porque as pessoas que compram não são necessariamente novas. Mas está criando, está incutindo na cabeça de novos usuários, né, de compra online, que é possível a gente não precisar ir numa loja ou não precisar ligar para um atendimento para fazer as coisas. Então, eu acho que além de uma mudança de consumo, eu acho que vai ter uma mudança no comportamento do consumidor, saca? De não só comprar certos tipos de coisa, mas como lidar com as marcas de uma forma muito mais interativa pela internet ou quer dizer, pela internet no geral, né? Mas pelo WhatsApp, por aplicativo de mensagem, ou então por um FAQ online. Eu acho que não vai mudar mais coisa do que só o consumo. Assim, eu acho que é uma coisa que até já acontecendo. Eu já estava falando isso, eu pensei, cara, meu celular, para fazer ligação, ele tá meio ruim por algum motivo. E eu não senti falta dele em nenhum momento, porque as pessoas que eu tenho falado é mais, se for para trabalho, alguma coisa vai ser por vídeo, e-mail, mas qualquer pedido, qualquer coisa, eu tenho conseguido fazer tudo por telefone, por aplicativo, né? Sem ter essa necessidade de falar interagir com o humano. Então, com a pessoa, muito doido. Quem diria que um telefone celular não ficaria ruim pela função telefônica estar... Exatamente. Exatamente. Tem um fator importante aí no caso do Mercado Livre. Acabou o álcool gel das farmácias. Para onde que você vai, para onde tem gente vendendo de uma maneira um pouco mais informal, que não seja num grande mercado ou numa linha de farmácias? Você vai para o Mercado Livre. E o Mercado Livre já tinha nas suas propagandas que eles estavam em, acho que, 75% dos celulares do Brasil. E eles têm uma ação com a Lota Fácil. Né? A Lota Fácil é aquele bilhetinho ali que você compra, marca, sei lá quantos números, agora já esqueci. E dentre os prêmios que você pode ganhar de maneira fácil, você pode ganhar créditos no Mercado Livre, né? E aí você consegue abater do seu frete, por exemplo. Você ganha lá R$1, R$2 e você consegue abater do Mercado Livre. E Lota Fácil,
raspadinha, essas coisas estão muito ligadas com a nossa cultura, né? O brasileiro, ele usa muito essas coisas. Ganha muita... R$1 na compra de outra raspadinha, né? R$1 de desconto, ou uma nova raspadinha. Ou ganha pequenos prêmiozinhos em loto fácil, enfim. E o Mercado Livre ter se associado à lotérica é uma ideia de gênio. Eu não sei como é que eles conseguiram isso, mas é uma ideia de gênio. E faz com que o Mercado Livre esteja nos celulares de mais de 70% dos celulares do Brasil. São E aí, quando acaba... 75%, né? 75% 75%. alto. Segundo a propaganda deles, né? Se são celulares que estão funcionando ou não, eu não sei. É um número expressivo. É gente para caramba beça, né? É muita gente. E aí, o Mercado Livre, ele é meio que uma via... Ele tá na nossa cultura há muito tempo, né? Tem milênios que ele é anunciado aqui, desde quando os anúncios ainda eram em espanhol. Não sei se vocês já eram mesmo nessa época. Kibe já tem uma certa idade, Kibe se lembra. Então, ele já tá na cultura há muito tempo, né? Na televisão e tal. A pessoa, ela esgota as possibilidades de comprar o álcool em gel, que já temos aí nova palavra, álcool em gel. Ela vai para a via alternativa, e a via alternativa é o Mercado Livre para comprar álcool em gel. E tem muito álcool em gel sendo vendido Sim, verdade. na máscara, muita luva. E também tem uma outra coisa com a qual eu me deparei hoje, né? Num momento de crise e num momento de todo mundo indo para o online comprar, e muita gente sem a experiência, ao mesmo tempo querendo comprar pelo melhor preço ou menor preço, da maneira mais rápida possível, o que acontece? Acontece que os fraudadores, eles também entram nesse jogo. E eu me deparei com uma situação hoje, no dia 30 de abril, que meu pai estava quase caindo numa fraude. Ele estava tentando comprar uma televisão no Mercado Livre. E por mais estranho que isso possa parecer pra gente, por mais estranho que você... Como assim alguém vai comprar uma televisão no Mercado Livre? Né? Pelo amor de Deus. Eu falei, pai, como assim você está querendo comprar uma televisão? Ah, mas lá tá mais barato. Pai, mas tá R$3, R$5 mil mais barato do que na loja oficial, sabe? Numa loja normal, uma loja que existe de verdade, uma fast shop muito frio da vida. Como assim você não achou estranho estar muito R$5 mil mais barato lá? Ah, mas é que eu vi que o preço tá caindo. E assim, a gente tá num momento de crise, a gente tá num momento de que tem muita gente entrando em determinadas plataformas para fazer compras pela primeira vez, e a gente tem que estar ciente de que tá todo mundo querendo se dar bem. Isso foi uma conversa que eu tive com a minha irmã hoje. Ela falou, cara, ser fraudador no Brasil é muito fácil, porque o brasileiro, ele sempre quer se dar bem com as coisas, e o fraudador, ele sempre quer se dar bem. Então tem ali o cara que quer se dar bem, com o mínimo de esforço possível. Interseção da fraude. É um encontro, é uma batalha de fraudadores, porque você tem do lado o fraudador que quer se dar bem com o mínimo de esforço possível, e você tem o brasileiro que também quer se dar bem com o mínimo de esforço possível. Cara, que situação, né? E aí eu consegui, por uma intervenção divina, meu pai não lembrou a senha do Mercado Livre, do cara que estava tentando passar o golpe lá nele, que o golpe é o seguinte, ele te vende e ele pede para você fazer sua avaliação antes de você receber o produto. E mesmo assim, o Mercado Livre faz um pop-up gigantesco que toma sua tela inteira falando que você não deve avaliar o produto se você não tiver recebido o produto. Você não deve avaliar a compra, o vendedor, se você não tiver recebido o produto, estiver com o produto em mãos. Porque assim, depois que você avalia o seu produto, o Mercado Livre repassa o seu pagamento para o vendedor e não tem como te reembolsar em caso de fraude. E meu pai falando que não, que o cara estava precisando daquilo ali, porque ele falou que tem muita gente desonesta que tá falando que não recebeu o produto, que tá passando a perna nele. E, cara, foi uma intervenção divina, assim, meu pai não ter lembrado da senha dele nesse momento. Se ele tivesse um login social, ferrou. Já estaria feito o problema. Então, assim, a gente tem que lembrar, muita gente está entrando no online, né, no e-commerce, pela primeira vez por pura necessidade. Né, porque não consegue mais comprar um negocinho ali na esquina que comprava antes, ou não consegue mais atravessar a cidade para comprar uma determinada coisa porque a loja está fechada. Então acaba pedindo da internet. E com isso também tem um alto número de fraudes, né? Mas que o Mercado Livre que a gente citou aqui tem que se esforçar, ele não conta com a ingenuidade das pessoas, né? Ou a falta de conhecimento. Eu vou fazer um questionamento aqui para vocês. Quando o nosso capitalismo, né, a nossa forma de lidar com o dinheiro,
ele aposta no futuro, né, com a venda de ações, com a venda de previsão de melhoria de mercado, ou a venda de um determinado crescimento de um setor. Como é que vocês sentem, assim, que vai ficar o capitalismo como a gente conhece hoje? Eu acredito que ele não vai, vai ser mais um ciclo vicioso dele, entendeu? Eu acho que ele não vai, eu acho que ele não vai colapsar por inteiro, por mais que a gente consiga vislumbrar isso de alguma forma. Eu acho que ele não vai colapsar e ele vai se moldar a uma nova sociedade que vai nascer a partir disso tudo, saca? O que vai ser, como vai ser, eu não sei. Mas bate muito com o que você falou no começo, de que como. No começo não, né? No meio. De como vai ser, na verdade, a sociedade a partir do posicionamento dos governos, das marcas, enfim. Eu acho que isso vai pautar muito como vai ser daqui para frente, até porque eu acho que eles têm uma reparação histórica gigantesca para fazer com os consumidores e com os trabalhadores em geral. Eu concordo com o Malê, apenas acentuando que, né, estruturalmente, na parte material que conduz o capitalismo, né, as relações de exploração, não exploração e acúmulo de capital, acho que elas dificilmente vão mudar, dificilmente vão se alterar. Os ricos não estão ficando, os extremamente ultra ricos não estão ficando pobres com a crise, né? Há uma parcela econômica grande aí, né, um setor da economia que se prejudica muito, mas que vai ter que se renovar, né? E aí é um novo ciclo de crise do capital nesse momento, né? E aí não é só por causa do Covid também, são inúmeros outros fatores. Agora, comportamento, né? No caso da questão do comportamento, acho que algumas alterações de regras de consumo podem acabar se afirmando, mas não de uma forma única e geral para todos, né? Porque a gente estava falando mais cedo aqui, as afetações serão diferentes, né? Por exemplo, tem lugares no Brasil onde o Covid nem chegou, não há relato. As pessoas não estão fazendo quarentena, as vidas delas continuam acontecendo normalmente no interior do Brasil, né? Então, a gente não tem como dizer um aspecto amplo do que vai acontecer no geral. Acontecerão mudanças, isso é óbvio, até porque é um ciclo de crise, e aí sempre ocorre mudança depois disso. Eu acho que vai, assim, né? Eu acho que o consumo ele continua, ele só vai ser de formas diferentes, né? A gente não vai comprar uma blusa nova para sair, mas a gente vai comprar uma outra peça de roupa que seja mais confortável para ficar em casa, mas que também possa aparecer num call de uma reunião, né? Eu acho que o consumo ele continua existindo, a gente só vai adaptando ele, né? A gente vai suprindo as necessidades de outras formas. Um show ao vivo online que está entrando agora, que está sendo pago, em aplicativos de bem-estar, enfim. Bom, eu acredito que, assim, pelo menos numa questão ambiental de exploração da nossa natureza, sei lá, que talvez aconteça algum tipo de mudança, visto que começou como uma epidemia e depois atingiu o nível de pandemia, né? E se for realmente provado que ela aconteceu, vamos supor, por conta de algum tipo de consumo de carne ou afins e que tenha gerado essa mutação no vírus e tenha acontecido, que a gente pelo menos reveja como a gente explora a nossa própria terra, né? E o que isso está trazendo para a gente como sociedade em futuro, né? Porque se a gente continuar só essa exploração desenfreada, visando o lucro ou o prazer individual, o que acontece daqui a 20, 30 anos, né? O que será de nós enquanto sociedade? Eu acho que isso é uma coisa que eu penso que pode ser que com todo esse problema, e sabe lá quanto tempo que a gente ainda vai enfrentar essa pandemia, gera uma reflexão, é o mínimo que eu acho que possa acontecer, né? E você, Lívia, o que você acha? O brasileiro ele tem cabeça não, desculpa, gente. O brasileiro ele tem memória curta, né? Ele vota e não lembra quem votou. Ele vota, o cara lá com quem ele votou faz bobagem, ele esquece dele há 4 semanas. Então, assim, o Brasil ele é muito peculiar, né? E ele é muito peculiar de maneiras distintas. A elite brasileira, ela acha que ela está vivendo no inferno, né? E, assim, apesar disso, sou elite, sou estudado, tenho meus bens. Agora,
A elite de outros países não, é um senso de gratidão pela própria sociedade, né? A gente olha para o Brasil com muito desdém, né? Os cidadãos de outros países, outras nações, eles olham para o seu país com algum nível de orgulho. O complexo de vira-lata no Brasil, ele é altamente sintomático, ele é uma realidade no dia a dia. E isso vai impactar sim, assim, o efeito borboleta ele nunca foi tão real em como é que o Brasil, diante das suas peculiaridades, vai sair dessa, vai conseguir lidar com essa, né? O caso da blusinha, você não vai comprar uma blusinha com uma frase de meme numa loja de departamento. Mas quem sabe você pode dar essa blusinha de presente para alguém, porque as lojas estão com descontos aí nunca antes vistos, né? Lojas de roupa. Ou talvez você, de fato, vá pela primeira vez na sua vida investir numa bolsa que dure mais do que 5 anos. Uma bolsa de material de uma excelente qualidade. Eu ia falar couro, mas eu ia agredir aí o povo vegano. Desculpa, gente. Mas você pode comprar, investir numa bolsa de excelente qualidade que vá durar aí uma vida e que não dependa de insumos mais para serem feitas. Você também pode aproveitar esse momento e parar e pensar, eita, o que eu vou fazer da minha vida agora? Se reinventar. Mas a economia, o capitalismo tal qual a gente conhece, eu acho que vai ser mais um tropeça e levanta. E tropeçou, caiu, morreu um monte de gente, morreu um monte de empresa, mas vai levantar e vai correr e vai xingar o Estado, falar que o Estado não pode intervir em nada, até que novamente ele tropece e caia mais uma vez e precise pedir ajuda do Estado. Como vem sendo ao longo da história, né? O capitalismo é feito de ciclos de crises. Jesus. Cara, eu vou falar o seguinte, eu queria saber se vocês têm alguma indicação aí para dar pro pessoal aí que está ouvindo de coisas que ajudam a comunidade, né? No sentido de promover solidariedade, aquelas plataformas de venda de vouchers, se vocês conhecem alguma. Uma indicação rápida, assim, papum. Cara, o dentro do veganismo, a gente pode indicar o Magna, na verdade, né? Que é na Tijuca, né, Kibe? Uhum. E tá fazendo delivery pela região. Tem o vegano da Tijuca também, tem o vegano do centro. Todos eles estão fazendo delivery. Óbvio, todos os 3 do Rio de Janeiro, porque o Veganagem é based in Rio de Janeiro. Então, esses são no Rio de Janeiro, mas a gente sempre apoia que vocês deem moral pros pequenos produtores veganos, pra vocês apoiarem a cena vegana underground da sua cidade, tá bom? Exato, e não deixe de apoiar mesmo, porque nesse momento de pandemia, cara, sem a galera indo no local comer, realmente o negócio ficou mais complicado. É isso. Terminamos aqui o podcast do Veganagem Abobrinhas, hoje com a presença super especial da Lívia Boechenstein, que eu li esse sobrenome 5 vezes antes da gente começar a gravar, para eu não errar. Eu tô muito orgulhosa. Lívia, tô me sentindo valorizada. Obrigadão aí, gente. Lívia, se você quiser deixar alguma mensagem, alguma indicação, o espaço é seu, tá? Gente, vivam um dia de cada vez nessa quarentena. Para quem estiver ouvindo fora da quarentena, eu espero que esteja todo mundo vivo, todo mundo bem, não tenham surtado. Também espero que todo mundo tenha aprendido alguma coisa, esteja aprendendo coisas nessa quarentena. Não falo sobre novos cursos, não falo sobre ser produtivo, mas olhar para a realidade e ter algum tipo de aprendizado, porque se não estiver tendo, meu amigo, você precisa de ajuda profissional. E tenho várias redes profissionais dedicadas a isso nesse momento. Bianca Cerqueira, seu bye-bye, seu tchau-tchau, seu boa noite. Gente, muito bom. É isso, gente. Lava a mão, usa máscara, fica em casa. Vai ficar tudo bem. Renato Rufino, vulgo Kibe. Bom, eu achei a parte do. Achei a parte do. A gente estiver vivo vai ser muito bom, e realmente eu espero que todos nós estejamos vivos, mas vai saber, né? Não sabemos do dia de amanhã. Então, para quem estiver ouvindo agora, bom, tentem manter a sanidade mental nessa quarentena e ter uma análise realmente empírica sobre tudo que está acontecendo. Como a Lívia falou, muito bom. E também se deem os momentos de prazer quando vocês precisarem. Nem sempre fiquem tão noiados de que você precisa economizar e tudo mais. É isso. Frederico Borges, seu boa noite, meu amigo. Bom, primeiro agradecer a Lívia aí pelo prazer imenso de tudo que a gente
gravou aqui, foi ótimo. Você Obrigadão. ficou meio calado, eu fiquei achando que você tava achando tudo um saco. E foi Não, pelo fazer- contrário, eu tava fazer prestando comida vegana. atenção. E eu queria lembrar todo mundo que está ouvindo, seja na quarentena ou não, que o Veganagem está no YouTube, né? É o @veganagem, também no Instagram, onde a gente posta algumas receitas lá, as quais vocês deveriam tentar durante a quarentena e fora delas também. Considere veganismo. Valeu, beijo. É isso. Meu boa noite vai para as pessoas que acham que o presidente Jair Bolsonaro não pode fazer nada porque ele é Messias, mas não é Jesus. Concordo, ele é Messias, mas não é Jesus, só que ele é presidente da República Federativa do Brasil. Então, ele, nessa cadeira, nessa posição, ele tem sim que tomar atitudes. E existem milhões de atitudes a serem tomadas nesse momento que ele não está tomando, está nem perto de tomar alguma delas. Então, muito obrigado por você acompanhar a gente aqui também e beijo.